Drácula tá muito ultrapassado. É por isso que eu prefiro Crepúsculo. Sacanagem, mas agora é sério. Vai começar a lacração. Ou seria menstruação. Hoje eu vou falar de Pacto de Sangue. Se é que vocês me entendem. Eu não ouvi o que eu ouvi? Pacto de Sangue é um livro lançado em 2023 pela Dark Side Books que reconta a história do Drácula. Mas ele não apenas reconta. A autora, ela escreve pelo ponto de vista das 3 esposas. Pra quem já leu Drácula, sabe que as esposas apenas estão lá por estar. Elas sequer têm voz. A gente não sabe nem o nome delas. Basicamente, elas têm uma breve aparição, que é muito boa, por sinal. Acho que é uma das minhas preferidas. Entre tantas do livro do Drácula. Que, na minha opinião, ainda é o melhor livro de vampiros e de terror de todos os tempos. Depois de Crepúsculo, lógico. Ai, Bolsonaro, goza em mim, goza, Bolsonaro. E se você gosta desse conteúdo e tem interesse em me seguir e me apoiar, então você curte, compartilha, comente, se inscreve no meu canal, porque eu falo aqui de livros, séries, filmes, animes, Taylor Swift e o que mais me der na telha. Mas hoje eu vou falar só sobre Pacto de Sangue. Então, sobre as esposas. Um fato é, por mais que elas sejam interessantes, elas não têm voz no livro, elas não têm um nome. Tem porra nenhuma, basicamente. Infelizmente, o Bram Stoker, ele negligenciou muito essas personagens. Machista! Porque ele é um bom escritor, mas sabe aquelas histórias de que ele é gay, de que ele ficava lá com o cara do Dorian Gray. Esqueci o nome dele. Ah, foda-se, um viadinho lá. Enfim, isso é outra história. Se eu achar algum vídeo que explique melhor sobre isso, eu boto aqui, porque eu não tô afim de falar nesse vídeo. Voltando pras esposas. Foco. A peça dele ter negligenciado as esposas também é legal porque essa característica enigmática delas é uma das coisas mais legais do livro. Porque a gente não sabe nada, a gente só pode supor. E justamente por apenas poder supor do que essas esposas são capazes, é aí que a nossa imaginação pode levar a gente para lugares infinitos. E é exatamente o que a autora desse livro vai fazer. Oh. Tem que mostrar a capa direito. Ó. Linda. Puta que pariu! Então, lembra que as esposas do Drácula, elas não têm voz? Aí é que tá um pulo do gato. Nesse livro, quem não tem voz é o Drácula. Ele também sequer tem nome. Olha o verso fechando lá no último. Vingança e reparação histórica. Obviamente a gente sabe quem é o Drácula, mas o legal é justamente que a forma que elas foram tratadas no livro do Bram Stoker é a forma que ele vai ser tratado aqui. Ele é um personagem muito secundário, apesar de ser um pivô principal da narrativa. Porque a narradora do livro, que é a Constanta, a primeira esposa, ela nunca dá um nome ao Drácula. Ela sempre se refere como ele ou qualquer outro adjetivo. Porque ela narra a história do futuro. Então ela já tem noção do quanto foi abusiva a relação que ela tinha com o Drácula. Então, sem romantizar a história, ela sempre deixa explícito o quanto era abusivo. E quando ela vai falar sobre ele de uma forma amorosa, ela deixa explícito o quanto ela era refém daquela relação. E uma prisioneira. É o ciclo do abusador. Ele cerca você, faz você pensar que toda a sua vida é uma maravilha graças a ele, que você não era nada sem ele, e ela acredita que deve toda a existência dela a ele, porque ele salvou a vida dela. Tipo, ela tava pra morrer, e ele foi lá e transformou ela em vampira. Isso tá no início do livro, não é spoiler. Então eu vou comentar agora sobre as outras 2 esposas. Só um pouquinho sobre a personalidade delas. Porque, lembra, a Constanta, ela se submete a ele. Então, pra ser a primeira esposa, ela aceita aquele papel de submissa. O que também faz muito sentido com a época. Porque quando ela foi salva, a gente tem uma ideia de que aquilo aconteceu na Idade Média. E que aparentemente ela foi salva no meio de uma guerra. Porque o livro já começa, literalmente, com ela aparentemente no meio de uma guerra. Ou acho que houve um massacre na vila dela. A gente não tem noção. E aí a figura do Drácula chega pra se alimentar e acaba salvando ela. Um detalhe interessante é que quando o Drácula transforma ela em vampira, é da mesma forma que a Anne Rice faz com os personagens dela nas crônicas vampirescas. Então ele não só morde e transforma ela em vampira, ele vai morder, tirar todo o sangue dela, e quando ela estiver prestes a morrer, o Drácula coloca ela pra beber sangue dele próprio. E é aí que acontece a transformação. Eu acho essa parte genial porque a Anne Rice escreveu muito bem sobre os seus vampiros. E nas crônicas vampirescas, a forma que ela transforma e que ela lida é genial. Todo mundo tem que ler Anne Rice. Depois de Crepúsculo, lógico. Eu queria te matar. Eita!
No lugar dela, a senhora tinha corrido? E nada. E lembra, como a Constanta, sendo a primeira esposa, ela é completamente submissa, o que é que acontece? Chega um determinado momento do livro em que o Drácula ele quer arrumar outra esposa pra si porque ele tá entediado. É isso. Nossa, gente, essa rota uó. E aí é que chega a Magdalena, que é a segunda esposa. E a Magdalena, ela é um espírito livre, ela é uma entusiasta de sua época, tem uma sexualidade livre. Eu acho que ela era dona de um bordel. Apesar de não ficar explícito essa parte, eu acho porque é o que dá a entender. Então a Magdalena chega como segunda esposa para renovar a relação que o Drácula tinha com a Constanta. Ou seja, ele escolhia suas esposas ou suas vítimas para o que lhe era conveniente naquele momento. O relacionamento dele estava entediado, então ele preferiu pegar outra esposa e colocar no meio, sem o consentimento da Constanta. E a Constanta, ela literalmente aceita isso porque, lembra, ela é submissa. Otária! Então ela tem um certo ciúme, mas ela também tem uma atração pela Magdalena porque ela é uma pessoa fascinante, ao menos quando estava viva. Quem sabe, né? Vampiro, mordeu, morreu, virou vampiro. Morto-vivo, exceto que não é zumbi. E no início, essa relação aparentemente é muito boa, porque a Magdalena renova toda essa relação. Mas chega um determinado momento que o Drácula começa a se entediar daquilo, porque ele quer botar rédeas na Magdalena. Lembra, ele é abusivo e dominador, então ele literalmente começa a impor limites nela. Esse é outro ciclo de abuso, sabe? É quando o abusador ele pega você e começa a cercear seu espírito, sua alma, para encaixar você no padrãozinho daquilo que ele quer que você seja para ele. E é exatamente isso que ele faz com a Magdalena. Filha da porra. Então, aos poucos, de forma bem sutil, ele começa a podar a personalidade dela. E mesmo que ela não queira se entregar a isso logo de vez, aos poucos ela vai se entregando a isso. Então, ela vai se tornando mais submissa, mais triste, mais introspectiva. Essa é aquela mulher triste, chata. E depressiva. Essa é uma das melhores partes do livro, porque, tipo assim, eu nunca vi uma representação de um vampiro tendo depressão. E a Magdalena, ela demonstra sintomas de uma depressão profunda. Ela fica na cama, sem se alimentar, porque ela tá triste, ela não é mais ela mesma. Ela ama profundamente o marido dela, mas ao mesmo tempo ela sabe que tem que ser submissa a ele. Não se vê fora dessa relação porque ela tem essa dependência. Tá, o que é que rolou? Esse microfone parou. Essa merda dessa bosta desse microfone parou. E aí, simplesmente, tudo que eu tava falando foi pelos ares, porque não saiu nenhum áudio. Perdi metade do vídeo e agora eu tô gravando tudo de novo, com todo o ódio no meu coração. Ah, Tom, mas por que você só não desiste de gravar? Porque eu já comecei a me torturar, então agora eu tenho que ir até o fim. O ser humano foi feito pra sofrer. Mas vampiro, aparentemente, também. É uma barriga triste, sua história. O quê? Lembra que eu falei que a Magdalena tava ficando com depressão? Então, ao contrário da Constanta, que se submeteu ao Drácula, Levou um pino. a Magdalena, ela tem uma certa resistência, mas aos poucos ela começa a ceder. Mas quanto mais ela cede, mais ela fica deprimida com isso. E esse é um dos trechos mais interessantes do livro, apesar de ser bem curto, porque eu acho que eu nunca vi nenhuma mídia um vampiro sendo tratado como depressão. Do quê? Com depressão. Você vai viver eternamente, mas você vai ver as pessoas que você gosta morrendo. Você nunca mais vai poder ver o entardecer ou amanhecer. E todo mundo sabe que sol faz bem pra pele, faz bem pra nossa saúde e revigora a gente. Não é à toa que todo emo e todo gótico é triste. Eu tenho propriedade pra falar, porque eu ainda sou emo. Gótica, vampira e roqueira. Por incrível que pareça, eu já fui bem mais emo que isso. Eu tive uma franja. Ai, cara, aquela franja era muito feia. Então sim, dá pra vampiro ser triste ou ter depressão. Porque são um conjunto de fatores. Afinal de contas, mesmo que um vampiro viva pra sempre, podendo beber todo o sangue e fazer quanto sexo ele queira, a vida é muito mais do que isso. Então, se alguém souber de alguma mídia, seja filme, jogo, série, livro, que trate de um vampiro com depressão, indica pra mim. Eu vou adorar ler. Tá, mas voltando. Para tratar essa depressão, o que é que o Drácula faz? Ele consegue uma terceira esposa. Cara, pensa comigo. Como falta diálogo pra esse povo. Sabe quando seu namoro tá indo muito mal das pernas e você pensa assim, tá, eu vou casar porque aí eu vou salvar meu relacionamento. E aí, continua ruim, só que agora você tá casado. E aí você pensa, nossa, como é que eu vou salvar esse meu casamento? Já sei. Vou ter um filho. E aí ele piora, só que com uma responsabilidade maior, porque agora tem um filho. E é exatamente isso que o Drácula faz. Porque, igual nesses relacionamentos fracassados,
O Drácula não conversa, vocês não conversam com seu próprio parceiro. Como é que vocês vão ter um bom relacionamento se vocês não têm diálogo aberto? Se vocês não têm leveza pra falar sobre si, se vocês não querem escutar o próximo? Como é que isso virou um desabafo, hein? Perdi totalmente o foco aqui e o rumo. Então o Drácula traz uma terceira esposa pra revigorar o relacionamento dele. E a terceira esposa é o Alexei, que é um menino. Eu falo menino, mas ele já deve ter uns 15 ou 16 anos, acho que por aí. Mas sabe, você é um adulto que mesmo quando você vê uma pessoa com 15, 16 anos que já pode fazer um filho, você ainda pensa, é uma criança. Porque você já é um adulto. Mas o Drácula ele é quase um pedófilo. Mas tentando ignorar essa parte, o que rola é que faz total sentido o Drácula não ser hétero. Para pra pensar comigo. Não faz sentido nenhum o Drácula ser hétero. Não faz nem sentido você ser hétero. E olha que o Drácula não existe. Pessoas héteros não fazem sentido. Por isso que um vampiro hétero faz menos sentido ainda. E olha que vampiro nem existe. Não sejam héteros. Isso é um pecado. Tipo assim, você vai viver pra sempre sendo hétero? Vai experimentar outras coisas, cara. Vai experimentar enquanto você tá vivo. Não espera morrer ou ser mordido por um vampiro, não. Na minha concepção, inclusive, todo vampiro é, no mínimo, pansexual. Se você não sabe o que é um pansexual, pesquisa. O Google tá aí pra isso. Tem o TikTok também. Eu não vou te explicar nada, não. Agora, voltando a falar sobre o Alexei. O que é que rola? O Alexei, ele é um pivete que dá muito trabalho. Por quê? Porque ele tem essa mente jovial, sabe? Ela é jovem, Toda pra frente, ele não se sujeita. É uma mente jovem revolucionária, igual todos os adolescentes que estão querendo lutar contra o status quo da sociedade. Então ele é um espírito totalmente revolucionário. Vai dar um puta de um trabalho pro Drácula. E é bem feito. Bem feito pra ele. E o bicho vai pegar, porque é o seguinte... O Alexei vai ser meio que a chave de virada para as esposas dele, para Constante e para Magdalena, porque elas já não estavam exatamente satisfeitas com isso, mas ter uma terceira pessoa que reafirma isso, que contesta ele, que bate de frente, vai trazendo uma certa luz para que elas também acordem para a vida ou para a morte. Por que não crescer só pra cima dos homens, sabe? Pra acabar com eles, mandar cortar a cabeça, essas coisas desse tipo. O legal desse livro é o quanto ele aproveita as possibilidades narrativas que a história do Drácula pode ter. Porque assim, se você nunca leu Drácula, saiba que toda a história do Drácula ela é narrada através de diários e jornais do ponto de vista de outras pessoas. Então a gente nunca tem noção do que é realmente o Drácula, como ele pensa, como ele age, quais são a extensão dos seus poderes. A gente só tem noção pela lente do outro, e o outro nunca tem total noção do que o Drácula é capaz, a gente só fica imaginando se ele tem esses poderes ou não. Então são múltiplas possibilidades narrativas que dá pra ser explorado, inclusive com as próprias esposas, que nem elas têm noção da extensão do poder do Drácula. Eita, ele parou o carro com a mão. Ele é poderoso. Porque ele nunca conta, ele sempre deixa isso como um enigma. Então, a partir de agora, eu vou dar um pequeno spoiler do final. E se você já leu esse livro ou não, segue por sua conta e risco. Porque é o seguinte, quando eu comecei a ler esse livro, como eu pensava que ele ia ser uma releitura, eu imaginei que ele iria seguir o ritmo dele até chegar no ponto onde as esposas se encontram no livro do Drácula. Ou o que levou elas até ali, até se conformarem a isso. Só que, não, o livro tem um final original, porque elas não cabem na vida do Drácula. E de primeiro eu achei estranho, mas faz total sentido com a proposta narrativa do livro. Porque não faz sentido elas ficarem presas num castelo para o resto da vida. Então sim, elas vão matar o Drácula e se emancipar dele de verdade. Porque é assim que tem que ser. Esposas, matem seus maridos abusivos. Isso é o mínimo, isso é reparação histórica. Isso é romper com um ciclo de abuso psicológico que elas vieram sofrendo a vida inteira. Ou no caso, a morte. E lembra que elas não têm noção da extensão dos poderes dele. Então, quando elas matam o Drácula, elas bebem o sangue dele e adquirem todos os poderes que ele tem. Olha o verso fechando lá no último. Isso que é tomada de poder, meus amigos. Tá mais do que certo. A única coisa que eu não gostei nesse livro é porque ele encerra de uma maneira muito boa, onde elas alcançam essa liberdade, se separam, mas ainda mantêm contato, afinal de contas agora elas podem viver como elas querem. E não sobre o regime totalitário de um marido abusivo. Um bagaceiro chinelão. Então o livro termina muito bem, só que aí tem um epílogo que eu considero mais como um capítulo extra. Porque esse epílogo só mostra como elas estão vivendo, eu acho que daqui a uns 20 ou 30 anos. Tá, é até legal você querer saber como elas estão daqui no futuro,
Mas sinceramente não precisava. Na minha concepção, a autora, ela escreveu esse epílogo como se ele fosse um conto extra, e nessa edição resolveram colocar ele junto, no final, pra fazer parte do livro. E eu não gostei, porque ele é totalmente desnecessário, o livro já tinha encerrado muito bem. Então acho que esse é o único ponto negativo do livro. Encerrando a sessão de spoilers bem aqui. Um adendo que eu preciso falar, esse livro tem um dos começos mais legais que eu já li, porque ele é fascinante desde o primeiro capítulo. A atmosférica gótica dele é totalmente palpável. Eu tava lendo enquanto eu ouvia umas músicas clássicas de terror, de tão imerso que eu tava nessa atmosfera. Tipo, eu queria criar toda uma vibe enquanto eu tava lendo, porque a história em si já tinha me sugado completamente. Sei que, à sua maneira, você nos amou. Magdalena pelo brilhantismo, Alex pela beleza, mas eu era sua esposa de guerra, sua fiel constanta, e você me amou pelo meu desejo de sobreviver. Você tirou de mim essa tenacidade e a esfrangalhou. Então me largou, aberta na sua bancada de trabalho, feito uma boneca dessecada, até que tivesse tempo para me consertar. Você me encheu de conselhos amorosos, me remendou com a linha da sua cor favorita, me ensinou a andar, a falar, a sorrir de maneira que mais lhe agradasse. E no começo me deixou tão feliz por me fazer sua marionete, tão feliz por ter sido escolhida. Esse é um dos inícios fascinantes porque contrasta exatamente com o que ela estava sendo no início e com o que ela foi quando ela acordou pra vida e se livrou desse macho. A perdoar é uma porra! Esse começo, inclusive, tem muitas passagens que eu considero extremamente memoráveis, mas que eu não vou falar aqui porque eu acho que cada um tem que ter sua própria impressão sobre o livro. Tô tentando incentivar vocês a lerem essa porra desse livro. Além do que, essa edição tá linda de incrível. Sério, olha pra isso. Gente, pelo amor de Deus. Deus de misericórdia. Olha que coisa linda, sogra. Tava com muita saudade de ler um livro de vampiro, terror, gótico, que se passasse realmente antigamente. Como ela vai beijar um homem que quer chupar o sangue dela, mulher? Mas mulher, mas é amor. Mas ele tava dizendo aqui que queria chupar o sangue dela, matar ela. É só conversa. Só posso dizer que eu tô muito bem alimentado com essa história. Sério, me pegou demais. E olha que, tipo assim, tudo do Drácula me fascina completamente. E isso aqui tá muito, muito bem escrito. E se você quer saber sobre mais livros, dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu vou falar sobre todas essas porra desses livros com vocês. Isso porque são só os que estão à vista. Porque eu tô lendo muito mais e-book do que lendo os físicos. E ouvindo audiobook também. Tô fora disso, mas gente, vou me meter nessa porra? Tô fora. Mas eu não vou falar só sobre livro, eu vou falar também sobre filmes, séries e o que mais me der na telha. Então me segue, curte, compartilha, comenta, se inscreve. Toda essa palhaçada aí pra ajudar com esmolinha, qualquer coisa, pelo amor de Deus. Ajuda. Porque eu já cansei de falar, tô gravando esse vídeo pela terceira vez. Espero que esse microfone de merda não falhe. E é isso, tchau!